Vitória não estava esperando um sinal. Ela só estava cansada. Cansada de acordar todos os dias com a sensação de que estava sempre correndo, mas nunca chegando. O ano ainda não tinha acabado. 2025 seguia seu curso e todo mundo falava sobre metas, viradas, promessas para 2026. Mas para a Vitória, algo parecia errado antes mesmo do próximo ano começar. Naquela manhã comum, dessas que ninguém lembra depois, ela se olhou no espelho por mais tempo do que o habitual. Não procurando beleza, procurando respostas. Foi ali que ela percebeu a primeira coisa que precisava abandonar: a ideia de que ainda tinha tempo infinito. Vitória sempre dizia: depois eu faço, ano que vem eu mudo, quando tudo se ajeitar. Mas nada se ajeitava. O tempo não esperava, ele só passava, levando versões dela que nunca mais voltariam. No caminho para o trabalho, o celular vibrava sem parar. Opiniões, cobranças, comparações, pessoas vivendo vidas perfeitas em telas pequenas. E sem perceber, Vitória carregava uma segunda prisão: a necessidade de aprovação. Ela escolhia roupas pensando no que iam achar, sonhos pensando no que era aceitável, silêncios para não incomodar. Quantas decisões já tinham sido tomadas não por coragem, mas por medo de julgamento? Naquele dia, algo começou a pesar diferente. Horas depois, sentada sozinha, ela lembrou de quantas vezes tinha aceitado menos do que merecia, em relações, em trabalho, em respeito próprio, sempre dizendo: tá bom assim. E ali surgiu a terceira coisa: o hábito de se diminuir para caber onde nunca foi valorizada. Vitória respirou fundo, porque abandonar isso doía mais do que continuar. Mas ainda tinha mais. Ela percebeu que carregava culpas antigas como se fossem identidade, erros que já tinham passado, palavras que não podia recolher, escolhas que faria diferente hoje. Mesmo assim, se punia diariamente. A quarta coisa era o apego ao passado que não podia ser corrigido. E então veio o silêncio mais difícil: o medo. Medo de mudar, medo de perder pessoas, medo de ficar sozinha, medo de dar certo, medo de dar errado. A quinta coisa que precisava abandonar era a versão dela que vivia apenas para não sentir medo. Vitória entendeu algo que ninguém tinha contado. 2026 não seria diferente só porque o calendário mudaria. Seria diferente apenas se ela mudasse o que carregava. Naquela noite, antes de dormir, ela fez algo simples, mas perigoso. Pegou um papel e começou a escrever tudo o que não podia mais levar para o próximo ano. Ela ainda não sabia como faria, nem quem ficaria, nem o que perderia no processo. Ela só sabia que continuar do mesmo jeito não era mais uma opção. E enquanto o mundo seguia falando de festas, contagens regressivas e planos perfeitos para 2026, Vitória estava prestes a fazer algo que quase ninguém tem coragem: abandonar quem ela foi, para descobrir quem ainda pode ser. E é exatamente aí que tudo começa a mudar. Vitória não contou para ninguém sobre a lista. Ela dobrou o papel e guardou na bolsa como se fosse um segredo perigoso demais para dividir. Porque no fundo era mesmo. Abandonar coisas exige coragem, mas abandonar versões de si mesma exige ruptura. Nos dias seguintes, nada mudou por fora. O mesmo caminho, as mesmas pessoas, as mesmas conversas vazias sobre quando o ano virar tudo melhora. Mas por dentro, algo tinha acordado. Ela começou a perceber o quanto vivia no automático. Respondia tudo bem sem estar, sorria por educação, engolia vontades, e cada vez que fazia isso, sentia o peso da lista pressionando contra o corpo, lembrando: você prometeu. A primeira prova veio rápido. Alguém muito próximo disse, quase rindo: você anda diferente, cuidado para não estragar tudo. Vitória sentiu o velho impulso de se explicar, de pedir desculpa, de voltar atrás. Era assim que sempre fazia. Mas dessa vez, algo ficou preso na garganta. Ela entendeu ali que mudar não assusta só quem muda, assusta quem se beneficia da sua permanência no mesmo lugar. Naquela noite, ela releu a lista. Percebeu que abandonar o medo não significava não senti-lo. Significava não deixar que ele decidisse por ela.
Então fez algo pequeno, quase invisível, mas definitivo. Disse não onde sempre dizia sim. E o mundo não acabou. Ninguém a rejeitou. Mas o silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Nos dias seguintes vieram as dúvidas. Quem ela seria sem agradar? Sem se explicar? Sem aceitar migalhas? Porque quando você começa a soltar o que não serve mais, surge um vazio. E o vazio assusta mais do que a dor conhecida. Vitória quase voltou atrás. Quase rasgou a lista. Quase convenceu a si mesma de que estava exagerando. Quase escolheu o conforto do velho cansaço. Mas então percebeu algo cruel e libertador. Continuar do mesmo jeito também tinha um preço, só que ela já vinha pagando há anos. E ali, antes mesmo de 2026 existir, Vitória entendeu que algumas mudanças não esperam o calendário virar. Elas começam quando a dor de ficar é maior do que o medo de ir. Ela ainda não tinha respostas, ainda tropeçava, ainda sentia culpa por escolher a si mesma. Mas agora, ela não fingia mais que não sabia. E toda vez que alguém perguntava o que ela esperava de 2026, Vitória pensava na lista, no vazio, nas escolhas difíceis e sentia um arrepio estranho entre medo e liberdade. Porque sem perceber, ela já tinha abandonado mais do que coisas. Ela tinha começado a abandonar limites que nunca foram dela. E o problema de começar esse tipo de mudança é que não dá para desver, não dá para voltar a dormir. E Vitória estava prestes a encarar a parte mais difícil de todas, aquela que ninguém fala quando promete um ano verdadeiramente diferente. A parte mais difícil não foi dizer não, nem mudar rotinas, nem encarar o vazio. A parte mais difícil foi perceber quem ela teria que decepcionar para continuar sendo fiel a si mesma. Vitória começou a notar padrões que antes ignorava. Pessoas que só apareciam quando precisavam. Conversas que giravam sempre em torno das mesmas reclamações. Relações sustentadas mais por hábito do que por verdade. E isso doía. Porque abandonar não é só largar algo ruim. Às vezes é soltar aquilo que um dia fez sentido, mas já não faz mais. Em uma madrugada silenciosa, enquanto a cidade dormia, Vitória sentou na beira da cama e sentiu um peso no peito. Não era tristeza comum, era luto. Luto por versões dela que tentaram. Luto por sonhos adiados. Luto por pessoas que ela ainda amava, mas que não caminhariam com ela. Foi ali que ela percebeu algo assustador. Crescer exige coragem para ficar sozinha por um tempo. E foi exatamente isso que aconteceu. Convites diminuíram, mensagens ficaram mais espaçadas, algumas pessoas se afastaram sem explicação. No começo, Vitória achou que estava errando, que talvez tivesse ido longe demais. O velho medo sussurrava: volta, ainda dá tempo. Mas então ela sentiu algo novo: paz. Uma paz estranha, silenciosa, sem euforia. A paz de não estar se traindo o tempo todo. Ela começou a usar o tempo que sobrava para escutar a si mesma. Descobriu gostos esquecidos, pensamentos que nunca tinha permitido concluir, desejos que não pediam permissão para existir. E quanto mais se escutava, mais percebia. O que aprendia não era falta de capacidade, era excesso de medo. Antes de dormir, ela escreveu outra frase no papel abaixo da lista. Eu não preciso me tornar outra pessoa. Só preciso parar de abandonar quem eu já sou. 2026 ainda não tinha chegado, mas algo dentro dela já tinha virado. Só que toda mudança verdadeira cobra um preço final. E o de Vitória ainda não tinha sido apresentado. Porque a vida, quando percebe que você está sério sobre mudar, ela testa. E o próximo teste não viria como problema pequeno. Viria como uma escolha que mexeria com tudo o que ainda restava de conforto, segurança e identidade. Uma escolha que colocaria a Vitória diante da pergunta que define qualquer virada real. Quem você escolhe ser quando ninguém está aplaudindo? E a resposta, ela ainda não estava pronta para dar. A escolha não chegou com aviso. Chegou disfarçada de oportunidade.
Numa manhã comum, dessas que não prometem nada, Vitória recebeu uma mensagem que fez o corpo inteiro gelar. Era algo que ela tinha desejado por anos, algo que no passado teria aceitado sem pensar duas vezes. O tipo de chance que faz as pessoas dizerem: se eu fosse você, não pensaria duas vezes. Mas dessa vez, Vitória pensou. Porque ao ler cada palavra, percebeu um detalhe que antes ignorava. Aquela oportunidade exigia que ela voltasse a ser quem tinha decidido abandonar. Menos voz, menos limites, menos verdade. Era a vida testando se a mudança dela era real ou só emoção de fim de ano. Ela sentou, respirou fundo e sentiu o conflito rasgar por dentro. Se dissesse sim, teria aplausos, segurança, validação. Se dissesse não, teria silêncio e incerteza. E então veio a reviravolta que ela não esperava. Ao hesitar, Vitória percebeu algo ainda mais assustador. Ela não sabia mais quem era sem as expectativas dos outros. Tudo o que tinha feito até ali tinha sido abandono, ruptura, libertação, mas ainda não tinha construído nada no lugar. Ela não estava apenas escolhendo entre aceitar ou recusar. Estava escolhendo entre repetir uma história conhecida ou entrar em uma totalmente desconhecida, sem garantias, sem plateia, sem rótulos. O medo voltou com força, mas dessa vez não veio sozinho. Veio acompanhado de uma pergunta que mudou tudo. E se essa oportunidade não fosse um presente, mas um atraso? Vitória olhou para o papel dobrado na bolsa, agora amassado, quase ilegível. A lista não parecia mais uma lista, parecia um contrato. Ela percebeu que abandonar coisas em 2026 não seria um evento, seria um processo diário, um risco constante, uma decisão repetida em silêncio. Com a mão tremendo, ela começou a digitar uma resposta. Não era um sim, não era um não, era algo que nunca tinha feito antes. E antes de enviar, Vitória entendeu. Independente da resposta, depois daquele momento, nada voltaria a ser como antes. O cursor piscava na tela, o tempo passava, o mundo seguia. E Vitória estava a um toque de distância da escolha que separa quem apenas sonha de quem realmente muda. Vitória apertou enviar. Não foi educada, não foi estratégica, foi honesta. Recusou a oportunidade, recusou o aplauso, recusou a versão confortável de si mesma. E no exato segundo seguinte, tudo desabou. O telefone ficou em silêncio. Portas se fecharam rápido demais. Pessoas que a elogiavam desapareceram como se ela nunca tivesse existido. Em poucos dias, ela perdeu estabilidade, perdeu certezas, perdeu a imagem que tinham dela. E pela primeira vez, não tentou consertar isso. Ela deixou cair. A rotina que parecia segura ruiu. O dinheiro apertou. As noites ficaram longas. Houve dias em que Vitória se perguntou se tinha cometido o maior erro da própria vida. Mas algo curioso aconteceu no meio do caos. Ela começou a acordar sem aquele peso no peito, começou a falar sem ensaiar, começou a sentir orgulho, não do resultado, mas da coragem. A vida não ficou fácil, ficou real. Vitória mudou o jeito de se vestir, não para agradar, mas para se reconhecer. Mudou os horários, os hábitos, os planos, mudou até o tom de voz. Firme, sem pedir permissão. Algumas pessoas tentaram voltar quando perceberam que ela não imploraria mais. Outras criticaram, dizendo que ela tinha se perdido. Mas Vitória sabia a verdade. Ela não tinha se perdido. Ela tinha parado de se esconder. O mais impactante não foi o que ela perdeu, foi o que ela ganhou. Clareza para dizer não sem culpa. Coragem para sustentar escolhas difíceis. Respeito próprio suficiente para não aceitar menos do que merece. E então veio a mudança mais profunda de todas. Ela parou de esperar 2026. Entendeu que o ano novo não transforma ninguém. O que transforma é a decisão que ninguém vê. Aquela tomada quando tudo pode dar errado. Vitória ainda não tinha chegado onde queria. Ainda sentia medo,
Ainda tropeçava. Mas agora, cada passo era dela. E enquanto o mundo continuava contando os dias para o próximo ano, fazendo promessas que talvez não cumprisse, Vitória estava vivendo a consequência mais rara de todas. Uma vida que não precisava mais ser adiada. Só que toda mudança radical cria um efeito colateral inelitável. Quando você muda de verdade, a vida não apenas responde, ela exige mais. E o que estava prestes a acontecer colocaria à prova se Vitória estava pronta para sustentar tudo o que tinha conquistado, sem voltar atrás. Porque depois de abandonar tudo o que aprendia, vem a parte mais assustadora: assumir quem você se tornou. Vitória chegou ao fim de 2025 diferente de tudo o que já tinha sido. Não porque tinha conquistado tudo, mas porque tinha entregado tudo. No meio do caos, quando as forças pareciam insuficientes, ela fez algo que antes deixava sempre para depois. Parou, em silêncio, sem pedidos elaborados, sem discursos bonitos. Apenas disse: Deus, eu não sei para onde estou indo, mas não quero mais ir sem o Senhor. E ali não houve barulho, não houve sinal no céu, houve direção. As coisas não mudaram de um dia para o outro, mas começaram a se alinhar. Portas se abriram do jeito certo, no tempo certo. Pessoas certas chegaram, não para usar, mas para somar. O que era confuso ganhou ordem, o que era peso virou aprendizado. Vitória aprendeu a esperar sem desistir, a agir sem ansiedade, a confiar sem precisar controlar. Ela entendeu que sucesso não era voltar ao que perdeu, era não perder mais a si mesma. Quando 2026 se aproximou, ela não fez promessas vazias, não escreveu metas para impressionar ninguém. Ela apenas reconheceu o que Deus já tinha feito nela. Na virada do ano, enquanto muitos pediam um ano melhor, Vitória agradeceu por ter se tornado melhor. Ela entrou em 2026 em paz, com fé firme, com identidade restaurada. A mesma mulher por fora, mas completamente nova por dentro. Agora Vitória sabia quem era, em quem cria e para onde estava indo. Não precisava correr, não precisava provar, porque quando Deus está à frente, o caminho pode até ser desafiador, mas nunca é vazio. E assim, sem alarde, sem aplausos exagerados, começou o ano mais verdadeiro da vida dela. Não porque tudo seria perfeito, mas porque agora ela caminhava com propósito, coragem e Deus no centro. 2026 não recebeu a velha Vitória, recebeu uma nova mulher. E se essa história falou com você, não ignore esse chamado. Talvez, assim como Vitória, você também esteja carregando coisas que não deveria levar para 2026. Medos, culpas, dores silenciosas, decisões adiadas. Deus conhece cada uma delas. Por isso, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Nós vamos ler, vamos orar e vamos crer juntos. Você não está sozinho, sozinha. Se essa mensagem tocou seu coração, se inscreva no canal, porque aqui nós caminhamos juntos, com fé, verdade e propósito. Deixe seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas que também precisam de esperança. E se puder, escreva uma palavra de fé nos comentários. Às vezes, Deus usa a sua mensagem para responder à oração de outra pessoa. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conduza em cada passo. Que 2026 te encontre mais forte, mais consciente e mais perto de Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Fique na paz e um Feliz Natal abençoado para todos.